parede da sala de jantar. Eu vou te contar um segredinho aqui em como você pode decorar ela para deixar ela elegante e sem exagero. Você já entrou numa sala que tava tudo lindo, só que parecia que alguém tinha esquecido de decorar a parede da sala de jantar? Ela tava ali, sem nenhuma decoração, sem nenhum acabamento. Tava faltando um elemento, ela tava meio sem gracinha ali comparado com o resto do ambiente? Pois é, pode ser isso que tá faltando aí na sua casa também. Porque esse espaço, ele é ali um dos corações da casa. Ele é onde a gente recebe os nossos amigos, a nossa família, onde a gente compartilha ali aquela comida boa que foi cozinhada no coração da casa, na nossa cozinha. Então ele merece um tratamento especial. E pode ser justamente a parede dessa sua casa aí que tá te deixando para trás. Que hoje eu vou te mostrar como que você pode repensar aí a parede da sua sala de jantar com propósito, com harmonia e sem exageros, tá bom? Eu sou a Yumi, uma das arquitetas especialista em design de interiores na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para sua casa dos sonhos. Quando a gente fala de casa dos sonhos, muitas vezes a gente já se imagina entrando pela sala de jantar, pela sala de estar dessa nossa casa dos sonhos, não é mesmo? E ali, gente, ela é um dos corações da nossa casa. A gente compartilha memórias, a gente compartilha histórias e muitas vezes na hora de reformar você pode acabar esquecendo de dar o detalhezinho ali que ela precisa, que ela merece e que vai fazer toda a diferença na sua decoração. E sim, esse detalhezinho ele pode estar ali na parede da sua sala de jantar. E assim, você não precisa exagerar para você ter uma sala de jantar super bonita e aconchegante. Você pode usar essa parede como uma oportunidade. Quando ela for bem trabalhada, a gente consegue trazer textura, a gente consegue trazer cor, profundidade e transformar o ambiente inteiro sem você precisar tocar ali na parte de móveis, trocar alguns móveis, fazer grandes reformas. E uma das soluções mais versáteis para a gente colocar nessa parede da sala de jantar é o uso da madeira. Ela vai aquecer o ambiente, vai criar uma sensação de aconchego instantâneo. E é o tipo de material que, mesmo quando usado só em um pedacinho, ele já vai te trazer ótimos resultados. Na verdade, tem muita gente aqui que evita a madeira, colocar madeiras na parede, subir ela às vezes para o teto, porque tem medo que fique muito pesado. Só que a questão é que a gente tem que saber equilibrar. Porque realmente, se você usar muita madeira em muitas partes, principalmente muitas madeiras de tons, cores, profundidades diferentes, você vai carregar o seu ambiente sim. Então aqui a questão é que você tem que usar tons ali que combinem, que tragam harmonia para o seu ambiente, que combinem com a madeira que você está escolhendo. Você pode trabalhar ali com uma proximidade, ou às vezes realmente criar um contraste, fazer uma madeira mais escura, com objetos mais claros na frente, ou aproximar objetos ali, um mobiliário com tons que sejam semelhantes à madeira. Então você tem que criar ali conexões entre esses elementos. E querendo ou não, é um sonho, né, gente? Uma sala de jantar super elegante, mas sem perder ali aquele ar de gostoso, aquele ar de uma casa aconchegante. Um ambiente que acolhe quando você está ali recebendo as suas visitas ou quando você está tendo aquele jantarzinho em família. A madeira ela vai ser super funcional justamente porque ela ativa essa sensação ali de abraço, né? A gente acaba falando bastante disso aqui, que ela dá esse aconchego, ela dá esse abraço, porque a gente vai se conectar ali ao natural, ao orgânico, ao que vem da natureza, a gente vai se conectar ali ao que é ser humano mesmo. Então a gente acaba se aproximando mais dessa natureza. Se você tem medo e quer começar ali com pontos de madeira, coisinhas mais leves, você pode pensar em começar por um ripado, ou às vezes um quadro que você goste, você colocar as molduras dele ali com tons de madeira, isso já vai te ajudar a colocar mais esse elemento aí na parede da sua casa. E falando em quadros, com certeza eles vão ser uma boa pedida, porque quadros são super bem-vindos na decoração da nossa casa. E é aí que a gente vai entrar com eles na parede da sala de jantar, entrar com eles com cuidado, tá bom? Porque eu não vou deixar você cometer o erro de colocar um quadrinho pequenininho, super minúsculo ali, que parece até só um post-itzinho numa parede enorme, né, pessoal? O quadro, ele tem que ter o efeito, porque se você colocar um quadro muito pequenininho numa parede muito grande, ele vai ter um efeito que não é o que você está querendo, que ele vai ficar perdido, ele vai ficar desconectado. O segredo do quadro ali na parede é que a gente tem que ter proporção. Como a gente está falando aqui da parede da sala de jantar, pode ser que você não queira colocar
quartos tão grandes, então você pode pensar em trabalhar com composições de quadro. E pode ser composições só de quadros ilustrativos, podem ser composições com fotografia, você pode mesclar esses dois, mesclar com objetos também, com molduras mais vazadas, com itens que você trouxe de viagem. Você pode criar ali um ritmo e uma harmonia para sua parede. E o legal de você trabalhar com quadros, com objetos, fotos, assim, todos misturados, é que você acaba criando uma parede que ela é única e que ela vai contar uma história ao mesmo tempo. Então, ela é aquela decoração ali dupla, porque ela é uma decoração, mas é uma decoração afetiva também. Então, ela tem ali uma dupla função. E você não precisa ter medo, né? Ah, e se eu errar? E se ficar muito carregado? Como que eu vou fazer? Como que eu vou saber se tá bom? Uma dica é você montar essa estrutura, como você tá pensando em montar ela ali na parede, no chão. Então, você pode montar, você pode testar, você pode mover, ver os objetos que ficam bons. Você também pode colocar, depois que você fizer isso no chão, colocar às vezes a fita crepe ali na parede para ver o tamanho, para ver as proporções. Inclusive foi isso que eu fiz quando eu fui montar a parede de quadros lá de casa, porque eu queria que os quadros ficassem todos encaixados um quadro no outro. Eu não queria que tivesse espaçamento entre eles. Só que todos os quadros eram de tamanhos diferentes. Eu não tinha um quadro com tamanho padrão. Então eu tive que conseguir fazer as molduras se encaixarem. Então eu tive que conseguir criar um desenho legal e ainda criar um desenho para se expandir, porque a família está se expandindo para os lados, então a gente precisa conseguir acrescentar novas histórias na parede também. Essa parte de acrescentar novas histórias foi minha mesmo, você não precisa focar nisso não, tá bom? Se você não quiser trabalhar com a parte de composição dos quadros, você pode pensar em trabalhar às vezes com uma dupla, um trio de quadros, dependendo de como for a estrutura da sua parede, como tiver sua mesa ali dentro, vai depender bastante de um quadro, às vezes com iluminação bem focada. Então, você também tem essa opção. Uma coisa que eu acho bem legal é de uma criadora de conteúdo que eu sigo. Ela queria colocar quadros ali na sala de jantar dela, em cima de um aparador, mas ela simplesmente não encontrava os quadros que ela queria. Então, ela fez os quadros dela inspirado em viagens. Então, ela pegou, bem que ela tinha um toque de artista, né, pessoal? Mas ela pegou fotos das viagens, pegou o manifesto que ela gostava, frases que ela gostava, itens que tinham um significado para ela, e ela montou os quadros dela e daí mandou revelar e emoldurar esses quadros em uma versão bem grande, assim. E ela tem quadros únicos feitos por ela na parede da sala. E ficou, assim, sensacional. E claro que falando em sensacional, se esse vídeo tá sensacional e ele tá te ajudando a pensar aí que elemento que você pode colocar na parede da sua sala de jantar, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal para você não perder como você pode ver cada cantinho aí da sua casa para ajudar aí na sua reforma. Agora, voltando à nossa parede de quadros. Além de madeira, de quadros, tem um outro elemento que fica bem legal de você colocar aí na parede dessa sala de jantar, que são os espelhos. Os espelhos, eles podem conseguir te ajudar a ampliar visualmente os ambientes conforme eles vão refletindo ali a luz, só que isso vai depender muito de onde eles estão posicionados e do tamanho deles também, pessoal. Então não é qualquer espelhinho que você coloca na parede que vai te dar ali a sensação de amplitude. Só que os espelhos, eles também vão te ajudar a dar um toque de sofisticação. E um cuidado que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês têm que tomar cuidado onde vocês vão colocar esse espelho. Porque quando a gente coloca o espelho no ambiente, a gente tem que ter intenção. Então, a gente não pode colocar o espelho refletindo a bagunça da cozinha que você quer esconder. Ou colocar o espelho na frente da porta do banheiro, que daí todo mundo vai ver pelo reflexo do espelho quem tá saindo e quem tá entrando no banheiro. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que o espelho tá refletindo. Ou ainda, se você coloca o espelho na frente de uma parede que não tem nada, ele vai refletir nada. Então, o espelho ele tem que refletir algo que seja interessante. A gente tem que ser intencional na escolha da posição onde a gente vai colocar esses espelhos. E também, o espelho tem que combinar com a decoração do seu ambiente. Você consegue imaginar uma casa inteirinha retrô com um espelho todo tecnológico, todo tech? Parece que não combina, né? Então, falando do espelho em si também, é legal você ver se ele combina com o restante do seu ambiente. Se você quiser colocar alguma textura nessa parede, você pode pensar ali no cimento queimado, tijolinho, figuras geométricas. E é legal que você pense nesses elementos também de forma proposital e pontual. Então, você não vai pintar todas as suas paredes da sala de jantar com cimento queimado. Você pinta uma parede, você coloca um elemento de cimento queimado. Então, você tem que colocar esses elementos ali de forma pontual também. E agora que você já entendeu que a parede da sala de jantar, ela pode ser uma grande chave do que estava faltando aí para finalizar
finalizar a decoração da sua sala de jantar, eu quero te deixar aqui duas diquinhas. Eu quero te deixar como conselho assistir 2 vídeos que a gente tem aqui no canal, que mostram como você pode usar os grandes aliados, quadros na decoração aí da sua casa, e também como você pode usar os espelhos na decoração da sua casa para você não errar e acabar refletindo ali aquela saída do banheiro, não é mesmo? Então eu vou deixar os vídeos aqui no card para você. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Um beijo e até o próximo.